Capítulo 385, Gigantomáquia. 10, Mãe Terra. Desde o começo dos tempos, a Mãe Terra era conhecida por diferentes nomes: Gaia, Ishtar, Ebat, Tiamat, Devi, Ymir, Nuva, Velha Mago e Vieira Dune. Cada lenda a mencionava com um nome diferente, um sinal de sua influência e independência das sociedades dos deuses e demônios. A Mãe Terra sempre existiu antes do mundo celestial ser formado. Na verdade, ela já existia antes que o universo em si fosse estabelecido. Então ela contribuiu bastante para a criação das coisas a partir do nada. Ela levantou montanhas, cortou colinas e fez rios fluíram. Então ela deu luz à vida para encher o mundo vazio. Ela possuía as habilidades de um deus da criação. No entanto, eventualmente, a Mãe Terra foi esquecida por suas criações. O universo começou a evoluir sem a sua ajuda e a escapar de suas garras. Conforme se expandia, várias estrelas eram criadas e universos enormes se tornaram zonas onde universos menores colidiam. O mundo começou a criar múltiplas dimensões. Incontáveis heróis nasceram no universo que se expandia. Quando conseguiam santidade com suas lendas, eles ganhavam a transcendência. Eles se chamavam de deuses, demônios, dragões e gigantes e tinham o desejo de continuar se tornando mais fortes. A Mãe Terra ficou descontente. Embora ela fosse mais como um conceito e não tivesse uma identidade, ela ainda acreditava que os universos e mundos eram seus filhos. Ela os via como entidades jovens que não sabiam quais eram seus limites e tentavam escapar de seu controle. Ela englobava tudo, mas liberdade não existia em seu vocabulário. No entanto, a Mãe Terra não podia agir por desejo próprio, pois não possuía um ego. Ela acabou criando manifestações de si mesma para punir suas crianças mal criadas. Essas manifestações tomaram a forma de monstros e fantasmas que começaram terríveis guerras com os transcendentes, a guerra contra a grande Ceres imortalizada nas lendas. O Olimpo começou uma guerra contra os gigantes de Gaia, Asgard criou montanhas e colinas com a morte do gigante Ymir, Dilmun caçou o dragão maligno Tiamat, as seitas Shan e Jie trabalharam juntas pela primeira vez para selar Nuva, L'Infernal ganhou poderes ao roubá-los da Mãe Terra, e por aí vai. Cada universo imundo lutou contra a Mãe Terra em diferentes frentes ao mesmo tempo. As grandes lendas que se resultaram desses conflitos levaram à criação de um único sistema. Incapaz de lutar em várias batalhas ao mesmo tempo, a Mãe Terra foi afugentada e vários universos e mundos ganharam sua liberdade dela. Os transcendentes organizaram os grupos que foram formados para lutar na guerra e passaram a governar seus mundos, mas um ser desgraçado os prendeu no mundo celestial não muito tempo depois. Ainda assim, Poseidon se lembrava da glória do passado, quando o mundo sem fim esteve em suas mãos. Obviamente, a Mãe Terra não havia sido completamente aniquilada e guerras eram travadas regularmente. Quando Poseidon viu o reflexo da Mãe Terra nos olhos de Perséfone, um calafrio desceu por sua espinha, apesar do olhar só ter aparecido por uma fração de segundos, fazendo pensar que ele talvez tivesse visto coisas. Ele não sentia esse tipo de terror desde que derrotou o apóstolo dele, Cronos. Clap. Mas seus pensamentos foram interrompidos por Deméter, que bateu suas palmas. Certo, isso já é o suficiente. Deméter entrou no meio dos dois deuses. Perséfone, por que não paramos por aqui? Sim, mãe Perséfone não via sua mãe há muito tempo e não conseguiu negar seu pedido. Ela também acreditava que Poseidon tinha entendido a mensagem, então recuou. As sombras que estavam imobilizando Poseidon recuaram silenciosamente. Plop. Poseidon caiu no chão, ofegando enquanto encarava Perséfone. Deméter bateu suas mãos mais uma vez para tranquilizar a atmosfera tensa. O casal aqui está se encontrando pela primeira vez depois de centenas de anos, então eles devem ter bastante coisa para conversar. Por que não damos um tempo para que eles possam conversar sozinhos? Afinal, amanhã será o começo de uma nova gigantomáquia. Deméter silenciosamente deu sinais para Hades com seus olhos antes de ir embora, mas a expressão de Hades ainda continuava triste. Depois que a conferência caótica terminou, Hades e Perséfone foram deixados sozinhos no silêncio.
As bebidas e comidas elegantes na mesa pareciam ter sido abandonadas. Perséfone andou calmamente pelo templo e deu um sorriso brilhante. Nada mudou. Eu já esperava por isso. Porém, Hades continuou a observando em silêncio de seu assento. Perséfone fez um beicinho, parecendo magoada. Você está vendo a sua esposa depois de tanto tempo e não tem nada a dizer. As pálpebras de Hades tremeram com a voz em que ele pensava todos os dias pelas últimas centenas de anos, a voz que o ensinou o que era o amor. Você esteve bem nesses últimos anos. Sua voz tremeu. Você acha que eu fiquei bem? Quantas esposas ficariam calmas se seus maridos não voltassem para casa? Ele queria perguntar se isso era verdade, mas mudou de ideia. Então peço desculpas. Seus olhos ficaram tristes e outro silêncio pesado tomou conta deles. Perséfone deu uma pequena risada. Seu marido de poucas palavras continuava o mesmo de sempre. Ela olhou para ele com uma expressão serena, o sorriso tão caloroso quanto a luz do sol da primavera foi sumindo de seu rosto e deixando a frieza do inverno para trás. Você viu o que eu estava fazendo naquele dia? Hades pressionou seus lábios e manteve seu silêncio. No entanto, o incidente que ela mencionou se repetiu em sua mente mais uma vez. Era o dia em que ele saiu do submundo para ir para o Tártaro. Tudo será como a grande mãe deseja. Ele havia visto tudo puramente por acidente. Hades correu para o Tártaro depois de ouvir que havia problemas por lá e ficou ocupado com as batalhas para defender seus territórios sagrados. Então ele voltou para o submundo para limpar a cabeça e acabou vendo Perséfone rezando sozinha no quarto deles, ajoelhada no chão. No começo, ele ficou comovido, achando que sua esposa finalmente havia aberto seu coração para ele e estava rezando pelo seu retorno em segurança. Mas ele rapidamente percebeu que era uma oração de adoração a outro ser. Ele nunca tinha ouvido falar de uma coisa dessas antes, de um deus idolatrando outro deus. Porém, quando ele sentiu o poder sagrado reagindo, ele percebeu que Perséfone começou a servir e ao que a rebelião dos gigantes e titãs levaria. Parece que você viu. Eu não tinha totalmente certeza, então tentei esconder o melhor que pude, mas acho que fui descuidada. Ela lentamente se aproximou dele. Por onde ela passava, o chão ficava preto com sombras, como tinta manchando papel. Essa cor lembrava Hades de si mesmo enquanto observava ela se aproximando. Depois de perceber a verdade sobre Perséfone, ele agonizou por dias. Se ele a deixasse fazer o que quisesse, o Tártaro não seria o único lugar em perigo. O submundo inteiro, incluindo Érebo, estaria em risco. O motivo para os gigantes e titãs terem sido aprisionados no Tártaro era para cortar o contato deles com Gaia. Mas se Perséfone se tornasse apóstola de Gaia e os conectasse de novo, seria um desastre não só para o submundo, mas também para o Olimpo. Desse ponto em diante, o mundo celestial seria afetado e o 98º andar inteiro seria ameaçado por Gaia. O incidente que o Olimpo e os outros transcendentes estiveram tentando impedir aconteceria mais uma vez. Naquele momento, ele entendeu que precisava matar Perséfone imediatamente. Não parecia que ela possuía o poder de Gaia há muito tempo, então ainda era possível matá-la. Porém, ele simplesmente não conseguia. Suas mãos se moveram para sua espada, mas ele não conseguia encontrar a força para puxá-la. Como ele poderia matar sua própria esposa? Ela havia sido forçada a viver como sua esposa esse tempo todo por causa do seu amor unilateral e não conseguiu reunir a coragem para feri-la novamente. Só havia uma coisa que ele poderia fazer: acabar com a rebelião dos titãs e gigantes antes que Perséfone pudesse agir. Se ele pudesse bloquear a entrada do Tártaro, ela não conseguiria fazer nada. Depois de tomar sua decisão, Hades continuou no Tártaro, deixando passar centenas de anos. Ele falhou e não conseguiu nem manter seus territórios sagrados, muito menos acabar com a rebelião. Quando Tifão, outro apóstolo de Gaia, consumiu o poder de Cronos, ele se tornou ainda mais influente que Hades. Foi nesse momento em que as emoções de Hades começaram a se transformar em cinismo. Ele sabia qual seria o fim inevitável, mesmo depois de tentar ganhar tempo. Agora que a conexão com o Olimpo tinha sido restabelecida, Perséfone apareceu.
O momento que ele esteve tentando adiar e queria evitar havia chegado. Você sabia de tudo, mas não contou a ninguém? Perséfone perguntou enquanto se aproximava. Era uma pergunta cuja resposta continuava a iludi-la. Quando Hades não voltou, ela percebeu que ele tinha descoberto seu segredo. Mas ele não contou ao Olimpo. Se tivesse contado, a rebelião não teria piorado a esse ponto. Porque eu te amo. Perséfone pausou com sua confissão calma. Seus olhos queimavam apesar de sua voz estar calma. O olhar em seu rosto era dolorosamente familiar para ela, era igual ao que ela viu na primeira vez em que se encontraram. Ele não disse muito, mas ela sabia que seu destino mudaria inevitavelmente. Antes que pudesse recusar, ela foi praticamente sequestrada para o submundo e forçada a se casar com ele. Ela pediu ajuda aos outros, mas sempre foi negada. Ninguém queria se tornar inimigo do rei do submundo. Eles até disseram que era uma boa situação para ela, já que deuses não podiam se casar. No entanto, Perséfone nunca deixou esse ressentimento de lado. A sua juventude foi cortada e ela foi abandonada em um lugar estranho, longe de sua mãe. Seu marido fazia de tudo para tranquilizá-la, mas nada apaziguava sua indignação. E agora, eles tinham chegado a esse ponto. Os sacrifícios e mortes dos titãs no Tártaro forneceram a ela mais poder da Mãe Terra. Vosh. As sombras surgiram e envolveram Hades. Apesar de estar à beira da morte, Hades não resistiu. Ele deixou seu destino nas mãos dela, pois havia tomado dela há muito tempo. Agora era a vez de Perséfone. Idiota, ela murmurou suavemente no ouvido dele. Nada vai mudar mesmo se dizer isso. Uma adaga apareceu na mão de Perséfone e apunhalou Hades no coração. Seu sangue começou a manchar as sombras, deixando-as vermelhas enquanto elas o absorviam. O caminho finalmente vai se abrir. A grande mãe, sua filha, finalmente abriu o caminho para a rainha. Eu vou dar as boas-vindas a você em breve. Uma multidão de olhos se abriu na escuridão. Seus donos, os titãs e gigantes, rasgaram e saíram da escuridão. A gigantomáquia estava começando. Enquanto isso, em um lugar distante, Ionvou arregalou os olhos. Vosh. HM. A fúria do rei obscuro em seu pescoço tremeu, emitindo uma luz negra. Ding. As condições foram cumpridas para um bônus oculto. Bônus. Rei do submundo. Capítulo 386, Gigantomáquia, 11. O bônus está sendo aplicado. Falhou. O bônus está sendo aplicado. Falhou. O processo de sucessão foi pausado porque o seu nível é muito baixo. A reavaliação está começando. A discussão sobre o seu nível está ativamente em processo. Aguarde um momento, por favor. A execução do bônus pausado será decidida quando a discussão for finalizada. Por um curto período de tempo, Ionvou conseguiu sentir algo sendo fortalecido nas profundezas de seu corpo, como se sua alma estivesse sendo libertada de uma prisão. Ele sentiu como se tivesse conseguido a verdadeira liberdade. Era a primeira vez que ele sentia algo assim. Isso foi mais do que uma pequena surpresa para ele. Mas a sensação sumia com cada mensagem que dizia falhou. Ionvou achou que era uma exuvação, um dos vários passos para se alcançar a transcendência. Não havia nada que ele pudesse fazer, já que até agora só conseguiu matar deuses e ainda não recebeu nenhum tipo de poder divino, mas a mensagem sobre a discussão sobre o seu nível chamou sua atenção. Desde quando ele matou Astreu, mensagens dizendo que uma discussão estava em progresso continuavam a aparecer. Ionvou não sabia o que elas significavam. Se as discussões terminassem de forma positiva, isso significava que ele ganharia poderes divinos? Mas até onde ele sabia, exuvação era algo que você tinha que fazer por conta própria. Ninguém podia te ajudar. Não, também daria para herdar um domínio. Adquirir poder através desse método não era inteiramente bom, já que não era uma conquista sua e seria perigoso. Mas é claro que eu não vou recusar um presente de qualquer forma. A discussão dos deuses e demônios era um enigma para Ionvou. E outro mistério também estava envolvido. O bônus que Ionvou nunca tinha ouvido falar. O rei do submundo era definitivamente um dos títulos dados a Hades, mas por que o sistema estava dizendo que ele herdaria o título?
Pelo jeito que a fúria do rei obscuro, Kineri, brilhava, estava evidente que Hades estava tentando fazer algo, mas Yonvou não sabia o que era. Quando pensou nisso, ele se lembrou da forte sensação de que Hades estava dando adeus na última vez em que se viram. Será que tinha algo a ver com isso? Ele queria perguntar a Yonvou, que tinha um conhecimento mais amplo da torre, mas ele estava dormindo dentro do relógio de bolso. Ele precisava de períodos frequentes de descanso, porque seu corpo espiritual ainda estava instável. Caim. Jung. Yonvou foi puxado de volta para a realidade pela voz que o chamou. Doyle e o resto dos membros do grupo estavam encarando. O que foi? Nada, eu só estava pensando em algo. Então, você estava dizendo que Perséfone estava agindo estranha? Sim, Doyle assentiu como uma expressão obscura. Yonvou voltou do seu encontro com Atena e viu as expressões sombrias dos membros do seu grupo. Doyle disse algo depois de se encontrar com Perséfone. Ela me disse para eu me preparar para ir embora com ela. O que isso significa? Doyle era apóstolo de Perséfone, então ele teve que dar as boas-vindas a ela quando chegou no Tártaro. No entanto, apesar de ser seu apóstolo, era a primeira vez que ele a via em pessoa e sua fé nela não era particularmente alta, então ele percebeu que tinha algo estranho com ela. É normal elogiar ou agradecer a pessoa que ajudou seu marido, não é? Mas era como se a senhora Perséfone e o Lord Hades não fossem realmente casados porque? Se eles fossem, não seria mais normal ela estar feliz por ver o marido que ela esteve procurando desesperadamente por centenas de anos. Mas só parecia que ela estava determinada a fazer algo. Doyle era esperto e percebeu isso imediatamente. Na verdade, Yonvou também sentiu que a relação entre Hades e Perséfone era diferente da de outros casais, então ele não podia simplesmente deixar isso de lado como se fosse algo trivial. Enquanto o resto do grupo considerava essa informação, Khan de repente sorriu e deu de ombros. Ah! E eu estava pensando que era algo sério. Dizem que amor não pode ser cortado com uma faca e que um casal não se separa tão fácil assim. É melhor não nos metermos entre eles. Imagine se o seu marido ou a sua esposa não viesse para casa por centenas de anos e não desse nenhuma notícia. Depois vocês se encontram de repente. Você acha que ficaria feliz? Você provavelmente daria um sermão, é sério? Ou se divorciar ou algo do tipo. Deuses também se divorciavam? As expressões dos outros ficaram pensativas. Eu ouvi dizer que Zeus traiu sua esposa várias vezes. Por que divórcio entre deuses não existiria? Bran riu. A cabeça debaixo dele tinha vida própria, como o Bran disse. Vamos parar de conversar sobre coisas inúteis e ir embora daqui. Isso não é algo em que deveríamos estar nos envolvendo de qualquer maneira. Eles assentiram. A relação entre Hades e Perséfone não importava para eles. Eles já tinham conseguido tudo que precisavam e agora a única coisa que eles tinham que fazer era ir embora dali. Enquanto se preparavam para partir, algo parecido com uma fumaça passou por eles e desapareceu. Aconteceu tão rápido que não foram muitas pessoas que perceberam, já que o grupo estava feliz por finalmente estar indo embora desse Tártaro amaldiçoado e Pluto ainda estava comemorando a visita do Olimpo. No entanto, Yonvou percebeu. Poder sagrado? Ele reconheceu o poder sagrado de Hades que estava espalhado em seus territórios sagrados. O poder sagrado de Hades estava desaparecendo. Yonvou se virou para Bran surpreso. Bran lançou um olhar a ele como uma expressão rígida. Eles estavam prestes a avisar os outros quando uma sombra de repente se espalhou pelo chão e uma multidão de olhos se abriu. Doyle de repente perdeu o controle. Ah! Ele atacou Khan, que estava ao lado dele, como uma besta que tinha acabado de encontrar seu inimigo mortal. Lâminas negras ameaçadoras cresceram de suas unhas. Elas eram o produto da combinação dos poderes sagrados de Perséfone e do demônio celestial. Khan foi pego desprevenido e foi ferido. Ele nunca esperava que Doyle, de todas as pessoas, o atacaria. Antes que as lâminas negras cortassem seu pescoço, Galliard veio correndo e derrubou Doyle no chão. Bum!
Ao mesmo tempo, Victoria recitou uma maldição que envolveu Doyle com correntes invisíveis. Grr. Grovo. Doyle se debatia como um animal selvagem capturado. Seus olhos pulsavam com energia demoníaca enquanto as veias em seu rosto e braços inchavam. O que são essas coisas? Khan olhou com nojo para os olhos que piscavam para eles. A aparição deles provavelmente estava relacionada ao ataque repentino de Doyle, mas antes que Khan pudesse dizer qualquer coisa, os olhos começaram a se mover pela sombra. Criaturas com auras sinistras pareciam estar rasgando a escuridão. Eram os subordinados dos titãs e gigantes. As criaturas que o grupo só viu durante as batalhas no Tártaro rugiram em uníssono. Graan! O que está acontecendo? Por que essas coisas estão aqui? Expressões chocadas apareceram nos rostos de Disputo, que estavam relaxando e comemorando até agora. Os monstros se moveram rapidamente para cumprir as ordens de seu mestre, matar tudo que respirava. É uma emboscada. Os titãs estão nos emboscando. Tomem suas posições. As armas. Tragam as armas. Disputo começou a se mover às pressas, mas a maioria deles tinha deixado as armas na base para que pudessem aproveitar as festividades. Eles também não estavam preparados para o perigo, pois estavam dentro do território sagrado. O dano que os monstros infligiram a eles foi enorme. O que diabos é isso? Choque tomou conta dos membros do grupo de Yonvou também. Esse era o núcleo do território de Hades, onde ficava o templo do rei do submundo. Nenhum deles nunca imaginou que esse lugar seria atacado. Eles rapidamente pegaram suas armas. Ruar! Acabe com todos finalmente. Entramos no coração do território de Hades. O Olimpo está aqui, irmãos. Vamos devolver a humilhação do passado. Titãs centenas de quilômetros de altura surgiram e começaram a atacar o templo. Os titãs que apareceram nas linhas de frente em Burangi estavam acompanhados de gigantes que eles nunca viram antes. Eles tinham cerca de 5 metros de altura, com cabeças de leão e corpos de cobra ou outras formas monstruosas. Suas aparências deixavam claro que eles eram filhos de Gaia, que dava luz a todos os tipos de monstros. O problema era que parecia que eles também tinham absorvido o poder de Cronos, então suas forças não ficavam para trás das dos titãs. Na verdade, alguns gigantes até pareciam superar os titãs. Os deuses do Olimpo rapidamente perceberam o que estava acontecendo e começaram a se mover. Não importava como os intrusos conseguiram invadir o território sagrado, era mais urgente lidar com eles primeiro. Como se atrevem? Quem vocês acham que são? Poseidon liberou seu poder enquanto levantava seu tridente. Com um estrondo, tempestades começaram a girar ao redor dele e a atingir os titãs. Apolo levantou seu arco e atirou flechas brilhantes uma atrás da outra. Ártemis puxou suas 2 espadas e começou a cortar os gigantes. Atena, Ares, Hermes, Dionísio e os outros deuses liberaram seus poderes divinos. Era o começo da gigantomáquia. Os titãs e gigantes caídos se levantaram mais uma vez para começar uma nova guerra. O templo do rei do submundo se tornou um campo de batalha de deuses em um instante. Victoria, leve Enova e Doyle para um lugar bem longe daqui, por favor. Khan, Galiard e Creutz, procurem Porlan e ajude a restaurar a linha de frente de Disputo. Bram, venha comigo para o templo. Mesmo no meio do pandemônio, Yonvou conseguiu analisar calmamente a situação com suas habilidades. Estava aparente que todas as rotas de fuga tinham sido bloqueadas, então era crucial que eles recuperassem a linha de frente e acabassem com a confusão primeiro. A energia que eu sinto deles é familiar à energia que os gigantes estavam emanando. Não era estranha, mas estava claro que tinha algo a mais do que só o poder de Cronos. Ele precisava descobrir o que era. Ninguém argumentou contra suas ordens e todos rapidamente se moveram para cumpri-las enquanto Yonvou e Bram corriam para o templo do rei do submundo. Era onde as batalhas mais intensas estavam acontecendo e qualquer mortal que se aproximasse arriscava ser morto. Mas nem Yonvou e nem Bram se importavam com isso. Isso é sim, é isso mesmo. Yonvou estava pensando na mesma coisa que Yonvou, então ele saiu do relógio de bolso com uma expressão sombria.
A Mãe Terra infectada está te observando fixamente. Jong-Woo mordeu seu lábio inferior para a mensagem que apareceu só para ele. O olhar o esteve seguindo desde que ele matou a Aether, mas ele não conseguiu contar sobre isso para Yeon-Woo. Yeon-Woo conseguiu ler os rastros da energia e a sentiu de forma séria. Vieira Dune. É a energia dela. O que ela fez? Era tecnicamente o poder sagrado da Mãe Terra, mas a Mãe Terra tinha sido infectada por Vieira Dune, então as duas eram a mesma coisa. Eles não sabiam como ela havia conseguido lançar esse ataque. O poder da Mãe Terra estava vazando aos Montes da Sombra que atravessava o território sagrado de Hades. O que ela havia feito? Yeon-Woo não tinha ideia, mas de uma coisa ele tinha certeza. A pessoa com quem a Mãe Terra / Vieira Dune estava trabalhando. Perséfone, ela esteve agindo de forma bastante suspeita e mais ninguém tinha os meios para fazer isso. Além disso, era fácil de entender suas motivações. Nas lendas de Hades e Perséfone, Perséfone sempre foi o lado prejudicado. Era fácil de se entender porque ela ficou vingativa e planejou uma revolta. Será que Hades sabia que isso aconteceria? Yeon-Woo pensou que sim. Ele já poderia estar esperando pela sua morte. Yeon-Woo sentiu seus sentimentos quando aceitou Kine. Eu que deveria estar te agradecendo. Os nossos soldados estão mais animados graças aos seus esforços. Se não fosse pela sua ajuda, o Tártaro teria caído muito tempo atrás e Yeon-Woo ainda se lembrava do sorriso que Hades deu a ele. Era frio, mas também gentil. Hades não era alguém que poderia simplesmente morrer assim. Além disso, Yeon-Woo nunca permitiria que Vieira Dune realizasse seus desejos. Svish. Yeon-Woo cerrou os dentes e ativou o caminho do vento, esperando que Hades estivesse seguro. Continua no próximo vídeo.